noite. Deu ruim, pessoal, já encheu. Gente, eu quero dizer antes de mais nada que nós estamos muito felizes, estamos muito emocionados por esse grande momento que nós estamos vivendo como igreja, muito mais do que a estreia de um novo lugar, a compreensão, a convicção de que esse é o início de um novo momento em nossa história como igreja. E eu quero dar as boas-vindas a você aqui nesse novo lugar. Nós temos orado para que de fato esse lugar seja um lugar de encontro com Deus, um lugar de transformação, um lugar onde pessoas vão conhecer a verdade sobre Jesus, onde pessoas vão ouvir a boa notícia a respeito do Evangelho, a respeito do nosso Salvador. Essa é a razão desse lugar, esse é o significado desse lugar. E de fato, gente, faltam palavras para expressar o que temos no nosso coração nesse momento. Faltam palavras para expressar o nosso sentimento. Esse é um lugar tão sonhado, tão suado, tanta dedicação, tanto esforço ao longo dos anos para que nós pudéssemos, de fato, realizar a visão que Deus vinha consolidando em nosso coração. E aqui está, diante de nós, você está vivenciando um milagre. Mas sabe, hoje eu gostaria de ajustar o nosso foco como igreja a respeito desse lugar. Não é apenas um lugar, não é apenas um grande prédio. Eu sei, nós ficamos impressionados, Deus nos abençoou, não tínhamos recursos e Deus nos abençoou com coisas incríveis. Não é impressionante, de repente você vira a esquina de Indaiatuba e você entra em um lugar como esse, e de fato tudo isso nos impressiona, isso enche os nossos olhos, mas eu quero te convidar a olhar muito além do prédio, muito além da estrutura, muito além dos telões, muito além das luzes, e enxergar o que está por trás de tudo isso, a razão de tudo isso. Portanto, a minha mensagem hoje se chama Mais Que Um Lugar. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. A pergunta é a seguinte: qual é o propósito desse lugar? Por que nós estamos aqui? Por que Deus nos trouxe até aqui? Por que Deus nos abençoou de forma tão espetacular e incrível, fazendo infinitamente mais do que nós éramos capazes de imaginar ou de pedir? Por quê? E eu gostaria de apresentar um texto bíblico para você, que eu creio que é extremamente importante e relevante nesse nosso momento como igreja. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em Josué, capítulo 4, versículos 1 a 7. Josué, capítulo 4, versículos 1 a 7. O texto diz o seguinte: quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens: peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio. Levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhes disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento, um memorial entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. O que está acontecendo nesse texto, nesse trecho do capítulo 4 de Josué? Ao longo desse ano nós fizemos uma série de mensagens chamada Vivendo o Extraordinário, onde nós traçamos um paralelo entre a história de Israel durante seu período no deserto e essa transição, essa mudança para um novo momento na Terra Prometida.
E nós falamos um pouco sobre isso, em primeiro lugar, compreendendo que a nossa terra prometida não é um prédio bonito. A nossa terra prometida não é a terra que emana ar-condicionado e que emana poltronas gostosinhas, mas a nossa terra prometida é Cristo Jesus. A vida plena de Deus, uma vida abundante, uma vida eterna em Cristo Jesus. Deus está nos chamando para sermos cheios da sua presença, e é cheios da sua presença que nós podemos experimentar o fruto do Espírito, a alegria, o amor, transbordando dentro de nós, e esse é o nosso destino é Cristo. Porém, nós temos falado sobre essa história de Israel para mostrar que Deus continua conduzindo o seu povo, Deus continua realizando milagres e coisas grandiosas e poderosas entre seu povo, e Deus continua escrevendo a sua história por meio de nós. A Bíblia já está completa, mas a história de Deus continua sendo escrita. E assim como o seu povo no passado enfrentou desafios, assim hoje nós também enfrentamos desafios, mas a nossa missão continua sendo a mesma: se render a Ele e torná-lo conhecido por meio de nossas vidas. E esse trecho do Josué 4 é o momento em que o povo acabou de atravessar o Rio Jordão. E olha que legal, nós acabamos de também fazer a nossa travessia essa semana, e esse momento você acabou de atravessar do antigo espaço para cá, e Deus abriu o Rio Jordão. Deus fez coisas poderosas entre nós, e aqui estamos. Agora imagina o povo lá, o povo acabou de atravessar o Rio Jordão, eles molharam o pé. Então quando eles molharam o pé, Deus disse que quando eles colocassem o pé na água e molhassem o pé, Deus abriria o rio, e Deus abriu, e foi como lembrar para o povo de Israel, foi como lembrar a história dos seus pais, de quando Deus havia aberto o Mar Vermelho. Então eles passaram, e no momento em que eles passaram, nós chegamos em Josué 4, que Deus diz o seguinte: peraí, esse momento é tão especial que vocês não podem esquecer o que acabou de acontecer. Então, para que ninguém esqueça, nós vamos construir um monumento, nós vamos construir um memorial. Deus pediu que cada tribo escolhesse um representante, cada representante tomaria uma pedra, e eles colocariam essas pedras umas sobre as outras, e esse seria o memorial, então, essa lembrança daquilo que Deus fez, do seu grande poder, da sua bondade, e eles poderiam então se recordar para sempre daquilo que Deus havia feito. E eram 12 pedras. Olha, esse número 12 é importante na Bíblia, porque no Antigo Testamento, o número 12 representava o povo de Israel, 12 tribos. No Novo Testamento representa agora o povo de Deus, que é a igreja, 12 apóstolos. O número 12 é um número que aponta para o povo de Deus ao longo da história. Nós somos o povo de Deus. Deus continua agindo em nós, através de nós, por meio de nós. E o que nós acabamos de viver aqui como igreja é uma história milagrosa. É uma história poderosa da presença de Deus, do poder de Deus entre nós, e nós não podemos esquecer. Portanto, nós precisamos viver aquilo que disse Josué nos versículos 5 e 6, cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro, serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel, elas serão um monumento entre vocês. Esse prédio, ele é um memorial, que aponta para um grande significado daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. Você conhece memoriais, existem muitos memoriais espalhados pelo mundo que contam histórias poderosas e impactantes. Por exemplo, lá em Hiroshima existe o Memorial da Paz, e o Memorial da Paz é esse monumento onde eles retiraram a cúpula da bomba atômica e criaram então um monumento representando a paz mundial. Existe um outro memorial, que é o Memorial do Holocausto, que se encontra em Israel, que conta uma história triste, mas também nos convida a olhar com esperança para o futuro. Existe também o Memorial de Berlim, lá no Muro de Berlim, onde
nós somos lembrados de uma vitória que a Alemanha teve contra a Alemanha Oriental, do povo que vivia ali aprisionado por aquele sistema socialista. Nós temos também o Ground Zero Memorial em Nova York. Foi um memorial que foi erguido para apontar para aquele momento triste que a nação americana viveu no 11 de setembro, quando aquelas milhares de pessoas morreram, e ali o nome de cada pessoa está escrito nas pedras. Cada pessoa que morreu, o seu nome está ali escrito. É um lugar emocionante, que evoca algo no nosso coração, na nossa mente, nas nossas emoções. Existe também o memorial do Martin Luther King Jr. em Atlanta, e eu tive a oportunidade de estar lá já algumas vezes, porque é lá que fica a sede da North Point Community Church, igreja que somos parceiros dos Estados Unidos. E quantas vezes eu pegava meu carro sozinho e eu ia até esse memorial, porque ali é a rua onde Martin Luther King viveu. Eu ia até a casa dele, sentava na frente da casa do Martin Luther King. A igreja dele fica a poucos metros na esquina da casa dele, a igreja onde Martin Luther King pregava a respeito do sonho, do chamado que Deus tinha para a vida dele. Quantas vezes eu entrei naquela igreja, eu sentei naqueles banquinhos, olhando para aquele púlpito, imaginando tudo aquilo que Deus havia feito por meio daquele homem que tinha um sonho. E eu também sempre tive um sonho que está se realizando hoje. Então, esses memoriais, eles evocam algo em nosso coração, e eu gostaria de traçar um paralelo com você com relação ao nosso lugar, o nosso prédio. Isso é muito mais que um lugar, é muito mais que um prédio, esse é um memorial. Esse aqui é um monumento que foi erguido, que aponta para a grandeza de Deus, para a glória de Deus, e eu gostaria de te mostrar 4 propósitos deste lugar, 4 significados que encontramos neste lugar. Eu quero olhar para o texto bíblico de Josué, capítulo 4, e o primeiro propósito, significado é nos lembrar da bondade de Deus. Quando nós olhamos para esse lugar, quando nós olhamos e percebemos a grandeza do que Deus fez aqui, Ele está nos convidando a lembrar que Ele é bom. Deus está nos convidando a lembrar que Ele é fiel. Nós acabamos de cantar aqui sobre a bondade de Deus, mas nós precisamos nos lembrar disso para sempre. Como disse Josué ao povo no versículo 7, essas pedras servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Uma recordação para sempre. Esse prédio é um lembrete do poder de Deus. Esse prédio é um lembrete a nós da bondade de Deus. E que sempre que nós olharmos para esse lugar, sempre que nós estivermos aqui, sempre que nós lembrarmos da história que está por trás de cada pedra que foi erguida aqui, que nós possamos lembrar que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é bondoso, que o nosso Deus é maravilhoso. É um lembrete, que nós possamos olhar para esse prédio e lembrar, nosso Deus é poderoso. Gente, o texto bíblico que nos conduziu através de toda essa campanha foi o texto de Efésios 3, 20 e 21, onde o texto diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. O contexto desse texto é que Deus fez grandes coisas na cidade de Éfeso. Qual era a chance do evangelho chegar na cidade de Éfeso e provocar um grande alvoroço? Deus transformou vidas naquele contexto de uma cidade gigante, uma cidade cheia de monumentos, mas o evangelho chegou ali e Deus fez coisas grandiosas e milagrosas, e Atos 19 diz que o nome de Jesus era engrandecido e grandes coisas aconteceram ali. Então, Paulo, celebrando tudo isso, ele diz: e Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Deus é poderoso. Esse espaço
A Bíblia, na verdade, já nos convida a fazer isso, mas agora, de maneira tangível, nós estamos sendo convidados a ampliar a nossa visão a respeito de Deus e do seu poder e do seu plano para as nossas vidas. Porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais, de acordo com o seu poder que atua em nós. Nós não somos especiais, mas a presença de um Deus poderoso, por meio do seu Espírito, habita em nós, atua em nós e através de nós. E a Ele deve ser a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Gente, esse Deus poderoso, muitas vezes nós vemos histórias da Bíblia e nós ficamos maravilhados com a história do povo que atravessou o Mar Vermelho, nós ficamos maravilhados com a história do maná no deserto, do Deus que conduziu o povo através do deserto. Nós ficamos maravilhados com a história de Abraão, nós ficamos maravilhados com a história de Davi, que venceu aquele gigante. Nós ficamos maravilhados com a história de Daniel, quando ele estava na cova dos leões, ou daqueles amigos de Daniel, que não foram queimados e chamuscados pela fornalha. Mas o que nós não percebemos, e estamos sendo convidados agora a perceber, que o que nós estamos vivendo é de maneira especial, também muito parecida, algo grandioso. Deus fez um milagre, isso é um milagre, e esse Deus continua agindo ao longo da história, por todas as gerações. A Bíblia está completa, mas a grande história de Deus continua sendo escrita por meio do seu povo, através de nossas vidas, e por meio dessa igreja, nós estamos escrevendo a história de Deus, por meio do Espírito de Deus, que atua em nós, e que atua através de nós. Uau! Por todas as gerações, Deus está se manifestando nessa geração, em nós e por meio de nós. Ontem, eu estava aqui nos últimos ajustes finais, e o senhor Osias entrou aqui, pai do Deco. Nós estávamos olhando para tudo isso admirados, e ele falou duas coisas que eu acredito que você vai se identificar. A primeira coisa que ele disse foi: Tiago, dá vontade de sair nunca mais, dá vontade de nunca mais sair daqui, não é? A nossa vontade é ficar aqui, é curtir mais, toca mais, vamos curtir esse momento que é tão especial. A segunda coisa que ele disse foi: Tiago, isso é um milagre, nós estamos vendo um milagre. Nós não tínhamos recursos, Tiago, muito menos a igreja tinha recursos para tudo isso. De onde veio tudo isso? De onde veio? Da mão poderosa, generosa, bondosa do nosso Deus. Nós estamos diante de um milagre, portanto, muitas pessoas incrédulas e céticas, muitas vezes viram para mim e dizem o seguinte: puxa, Tiago, que pena que Deus já não realiza mais milagres. Pois bem, você acabou de vivenciar um milagre. Isso é um milagre, é o poder de Deus entre nós, é a presença de Deus entre nós, é a bondade, a graça de Deus sobre nós, expressa de maneira tangível. Olhe e veja, olhe e contemple. É um lembrete do poder de Deus, da grandeza de Deus, da bondade do nosso Deus. Há muitos anos atrás, um jovem adolescente de 14 anos, sentado ao piano, você conhece essa história, ele recebeu um chamado de Deus, e ele tinha o sonho de construir uma igreja capaz de alcançar os seus amigos não cristãos, uma igreja bíblica, que pregasse o evangelho, mas uma igreja que se comunicasse com o seu tempo. E sabe, desde o começo foi um grande desafio, porque o sonho de estudar em São Paulo, no Palavra da Vida, e eu não tinha recursos, e ali eu lembro que uma pessoa chegou para mim e disse o seguinte: Tiago, entenda uma coisa, Deus te chamou, e se Ele te chamou, Ele vai suprir. E foi naquele momento que Deus disse algo. Ele disse o seguinte: Tiago, dinheiro nunca será um problema.
Com aquela convicção eu segui adiante, Deus foi suprindo a mensalidade no seminário, conduzindo por meio de experiências maravilhosas, conduzindo para ser mentoreado por um pastor incrível em Vinhedo, pastor André Fontana, meu mentor, não sei se ele está aqui, mas foram 11 anos sendo mentoreado e pastoreando jovens na cidade de Vinhedo, até que chegou o grande momento e eu fui enviado para vir para Indaiatuba, e outras pessoas sonhavam também com essa igreja. Então há 12 anos atrás, nós começamos esse projeto, essa igreja numa garagem. E veja, de fato uma igreja contemporânea, porque eram cadeiras da Skin Cariol. Isso na verdade mostra que nós não tínhamos recursos. Nós tivemos que pedir cadeiras emprestadas para o bar ao lado. E assim começou a nossa igreja, assim começou a nossa história. Muito simples, numa garagem, sem nada, com muito esforço, com muito suor, com muita dedicação. Por isso para nós esse momento é tão especial, motivo de tanta celebração. Naquela época, iniciando o trabalho da igreja, eu lembro que meu trabalho como plantador da igreja era de cobrar o escanteio e ir para a área cabecear. Então eu pregava, eu cuidava do multimídia, eu tocava junto com a banda, a gente fazia de tudo. Esse foi o começo. Mas Deus foi agindo nessa história. Deus foi fazendo grandes coisas e Deus nos trouxe até aqui. Aqui estamos, 12 anos, uma trajetória incrível, e eu não tenho dúvida nenhuma, que foi pura graça de Deus. Eu lembro que quando nós fomos começar essa igreja, um pastor de Campinas, muito amigo, muito querido, e com toda razão, ele disse algo muito duro para mim, porque ele conhecia algumas daquelas pessoas, e ele disse assim: você não imagina a bucha que você está assumindo. Mas o que eu posso dizer hoje é que o nosso Deus é poderoso e Ele transforma buchas em histórias de triunfo. Deus faz grandes coisas e esse lugar é uma recordação desse poder, dessa bondade, dessa graça sobre nós. Ainda essa semana nós estávamos numa crise. Gisele do financeiro, Dudu, tesoureiro, conversando comigo, dizendo: Tiago, são tantos compromissos financeiros, estamos pagando as contas, o caixa ele vai esvaziando, e como vai ser daqui para frente, daqui X meses, será que nós teremos recursos? E eu disse para eles o seguinte, algo que eu venho dizendo há muito tempo para a equipe: a gente nunca teve dinheiro para fazer nada aqui, ok? O dinheiro segue a visão, os recursos, a visão antecede os recursos. E uma das coisas que eu disse para eles foi: olha, ao longo da nossa história, da minha história, Deus tem agido assim. Deus age no limite. Eu acredito que algo vai acontecer no limite, que Deus vai abrir o rio diante de nós e Ele vai mostrar mais uma vez que Ele está conosco. Então eu recebi uma mensagem dos americanos da North Point, dizendo: Tiago, estamos indo para aí. E o Julian, diretor das redes internacionais de igrejas pelo mundo, ele disse: eu estou indo, e eu quero que você separe um tempo da sua agenda no sábado, nós queremos conversar. E separamos um tempo ontem, e o Julian, ele disse o seguinte: Tiago, nós estamos muito felizes com aquilo que Deus está fazendo na rede, nós estamos admirados, nós estamos empolgados. E recentemente o Abner, nosso pastor da nova geração, o líder de toda a nova geração, ele esteve lá em Atlanta e disse que todos os voluntários da igreja falavam assim: olha, todos nós temos aqui os vídeos da rede, nós estamos orando por vocês, nós estamos acompanhando o que Deus está fazendo em vocês e através de vocês, nós estamos vibrando. E a igreja North Point, pastor Andy Stanley, decidiram reunir big players, investidores em Atlanta. E apresentaram essa igreja e disseram o seguinte: a North Point, nós temos o desejo, a North Point disse, de cultivar, de construir comunidades ao redor do mundo. E a Red é uma dessas igrejas. Olha o que Deus está fazendo lá. Nós queremos convidar vocês a investirem nessa igreja, enquanto as ações dessa igreja ainda são baratas. É uma brincadeira, ok?
Mas eles disseram o seguinte: a Red é como a Apple, esse é o momento. Vocês estão tendo a chance agora de investir. E ontem então, o Julian chegou para compartilhar. E quando nós estávamos para entrar no novo espaço com tantos desafios, Deus abriu o Rio Jordão. E gente, um grande investimento de fora do nosso país está chegando para nos abençoar como igreja, para que nós possamos ir muito além do que vocês estão vendo aqui. Você é capaz de acreditar nisso? Está passando um filme na minha cabeça. Talvez na vida de muitas pessoas também está passando um filme na minha cabeça. E quando passa esse filme, eu me lembro de momentos assim, quando Deus fazia grandes coisas. Eu estava sofrendo, eu tinha dúvidas, eu tinha medos, anseios. Mas Deus então mostrava a sua presença e o seu poder. E esses para mim eram momentos de adoração. Momentos de reconhecimento da sua soberania. E nesses momentos eu sempre ia para o piano. E eu sentava no piano e eu cantava, eu tocava. Que nós possamos sempre adorar esse Deus e lembrar que é tudo sobre Ele. Mas a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto bíblico, estamos sendo convidados através desse lugar, além de lembrar da bondade, do poder do nosso Deus entre nós, Deus quer nos preparar para novos desafios. Esse lugar, o propósito de Deus com esse lugar é nos enviar, é nos preparar para novos desafios. O texto bíblico de Josué, os versículos 19 e 20 do capítulo 4 dizem que o povo atravessou o Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. E foi ali, em Gilgal, que Josué ergueu um monumento com as 12 pedras tiradas do Jordão. Foi Gilgal. Nós podemos talvez passar rápido pelo nome da cidade, mas esse posicionamento da cidade é importante para nós. Sabe por quê? Porque esse prédio é como Gilgal. Gilgal não era a terra prometida em si. Gilgal era um centro estratégico de operações para que o povo de Israel pudesse, a partir dali, cumprir o propósito de Deus. Então, Gilgal foi o primeiro acampamento do povo de Israel após cruzar o Jordão e o principal centro estratégico de operações militares utilizados por Josué durante todas as campanhas da conquista de Canaã. Gilgal era a base de operações. Essa é a nossa base de operações. E a partir daqui, nós vamos compartilhar o Evangelho. Nós vamos enviar profissionais cristãos para cada canto dessa cidade, para cada canto do nosso país e para cada canto desse mundo. Nós vamos investir em líderes, nós vamos investir em pastores, para que nós possamos fazer parte dessa grande missão que Deus deu, não apenas a nós, mas a sua igreja, o povo de Deus ao redor do mundo. Nós vamos fazer parte disso, pois a grande comissão só será cumprida com uma grande colaboração, e através disso, Deus está nos dando força, poder, influência, para que nós possamos continuar inspirando pessoas, compartilhando o Evangelho, levando pessoas a seguirem Jesus. Portanto, nós precisamos tomar o cuidado para que esse lugar não se torne um fim em si mesmo. Esse lugar não é um fim em si mesmo. Esse lugar é um meio para um fim. Esse lugar é uma ferramenta. Isso me faz lembrar do que eu ouvi lá na Coreia do Sul, da boca do pastor Rick Warren, o que me deixou muito emocionado e impactado. Quando ele disse, quando o cristianismo constrói prédios, ele começa a morrer. E ali eu estava imaginando, puxa, mas nós estamos construindo um grande prédio. E o que significa isso? Significa que nós começamos a morrer quando transformamos o prédio em um ídolo. Nós não podemos transformar esse prédio em um ídolo. Esse prédio não pode ser maior do que o nosso Deus. Esse prédio é apenas uma demonstração da bondade do nosso Deus, mas Deus quer fazer infinitamente mais do que um prédio. Deus quer construir a sua igreja em nós. Ele quer edificar uma igreja madura, um povo que o serve, que é fiel a Ele. Então nós não podemos idolatrar o prédio.
Nós também, a igreja começa a morrer quando nós nos acomodamos no conforto do prédio. Como disse o senhor Uzias, dá vontade de não sair mais daqui, não é? Dá vontade de ficar aqui, toca mais uma aí no piano, vamos tocar, vamos cantar, e é maravilhoso fazer isso. Mas gente, nós não podemos nos acomodar. Uma das nossas marcas como igreja é o serviço. Nós, diante desse grande desafio que era esse espaço, o colégio, Deus fez florescer e brotar uma característica maravilhosa a respeito da nossa igreja, uma igreja que serve, uma cultura muito forte de serviço, quase 3.000 voluntários servindo ativamente. Isso é um absurdo. Nós não podemos nos acomodar, porque existem novos desafios pela frente. Além disso, não podemos confundir o prédio com a igreja. Esse prédio não é a Igreja Red, a Igreja Red somos nós. A Igreja Red é construída de pedras vivas, é construída e constituída por pecadores redimidos que reconheceram que necessitavam de um Salvador, e agora nós somos reunidos como esse povo. Nós somos a igreja. Esse prédio nunca pode se tornar mais importante que as pessoas que aqui estão e que aqui chegam. Além disso, a igreja começa a morrer quando nós medimos o sucesso dela pela aparência do prédio. Entenda uma coisa, o sucesso de uma igreja não é medido pelo tamanho do seu templo e do seu prédio. O sucesso de uma igreja é medido pela sua fidelidade e obediência à palavra de Deus. De nada adianta termos um prédio gigante, maravilhoso, se nossas vidas não foram transformadas por esse Deus. De nada adianta ter uma igreja cheia de pessoas, se essas pessoas não estão cheias da presença de Deus. O sucesso não é medido pela quantidade de luzes que temos, pela grandeza do telão, ou pelas fotos, pelas curtidas, seguidores do Instagram, pela quantidade de membros. O sucesso, de acordo com o céu, é medido pela nossa obediência à vontade do nosso Senhor, pelo nosso engajamento na missão, e que sempre seja medido assim, e que a gente nunca se perca. Começamos a morrer quando deixamos de sair para alcançar o mundo. Portanto, deixa eu te dizer uma coisa, Deus está nos preparando para novos desafios. Você pensa que e agora chegamos aqui, a tesouraria, todo mundo assim, ufa, passou, chegamos até aqui. Preparem-se. Na verdade, o que Deus construiu para nós é uma plataforma para que nós possamos agora avançar. Acredite, creia, existem desafios muito maiores pela frente. Deus está nos chamando a fazer parte daquilo que Ele está fazendo no mundo. E você foi convocado. Prepare-se. Esse é um lugar de preparação, onde nós queremos produzir discípulos maduros de Jesus. Essa é a nossa missão. A nossa missão é produzir discípulos maduros, levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E nós vamos continuar fazendo isso. E ao amadurecerem, nós vamos enviar esses cristãos em cada canto da nossa cidade. Nós vamos pregar o Evangelho, e através de nossas vidas, nós vamos apontar para a grandeza do nosso Senhor e Salvador. Prepare-se, grandes coisas estão por vir. Além disso, o texto diz, acampou em Gilgal, a leste de Jericó, ou seja, Deus está nos preparando para novos desafios. Terceiro lugar, ou antes, este prédio é um centro de operações para transformar vidas e compartilhar com o mundo o amor de Deus. É um centro de operações. Terceiro lugar, ensinar as novas gerações. O propósito deste lugar é nos lembrar da bondade de Deus e do seu poder, é nos preparar para novos desafios e é ensinar e inspirar as novas gerações. O texto bíblico, ele diz o seguinte: no futuro seus filhos perguntarão o que significam estas pedras? O que significa isso? E vocês dirão, aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos, aqui Deus fez algo poderoso. Aqui Deus realizou o impossível, para que nossos filhos possam também viver uma experiência de primeira mão com Deus e se render a esse Deus. Esse deve ser o nosso maior objetivo e missão como igreja, ensinar a nova
geração e contar para a nova geração as maravilhas e o poder de Deus entre nós. Deixa eu compartilhar algo muito importante com você. Eu quero te fazer uma pergunta. Sabe qual é o maior best-seller de 2024? O maior best-seller disparado, incomparavelmente com qualquer outro livro, é esse livro chamado Bíblia Sagrada. O maior best-seller de 2024. Mas agora pasme. Algum tempo atrás eu estive numa gráfica e eu perguntei qual é o livro mais vendido de todos os tempos. E o dono da gráfica disse o seguinte: desde que gráficas foram inventadas, não existiu um ano na história, um ano, em que a Bíblia não foi o livro mais vendido e mais distribuído. Não existe nada que se compare. Eles acreditam que já foram distribuídas entre 7 a 8 bilhões de Bíblias em toda a história. Ou seja, no Guinness World Record, se você for lá, você vai descobrir que a Bíblia é de fato o maior best-seller de todos os tempos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque essa semana uma notícia saiu no The Wall Street Journal dizendo o seguinte: as vendas de Bíblias estão crescendo. Não, peraí, mas não estava morrendo? Não, nos Estados Unidos as vendas de Bíblias, a notícia dizia, as vendas de Bíblia estão explodindo, impulsionadas por compradores de primeira viagem, jovens, em novas versões. Os editores atribuem um aumento de 22% nas vendas da Bíblia este ano, à crescente ansiedade, à busca por esperança e ao marketing designs altamente focados. E a reportagem continua dizendo: enquanto a venda de livros impressos aumentou apenas 1% este ano, a venda de Bíblias teve um salto anual de 22%. E ele continua dizendo: boa parte dos jovens da geração Z, a geração que mais alavancou as vendas, sabe qual é a geração que mais está alavancando a venda de Bíblias? A geração Z, a nova geração. Está recorrendo ao livro mais famoso do mundo, como fonte de verdade e esclarecimento. Então, a pesquisadora disse: você tem uma geração que quer encontrar coisas que parecem mais sólidas. Uma geração que está perdida. Uma geração que está ansiosa, uma geração que desencantou e percebeu que nada no mundo pode de fato satisfazer, e eles estão em busca de algo mais sólido. Nós temos a grande oportunidade de pregar o Evangelho à nova geração, e como nós faremos isso? Recentemente, o Abner, pastor da nova geração, como disse, esteve lá nos Estados Unidos. E o pessoal da liderança de jovens lá disse o seguinte, 2 pontos muito importantes. A primeira coisa que eles disseram é que existe uma estatística que diz que muitos jovens se perdem na fase da faculdade. A gente cria eles na igreja, eles crescem nos ministérios, mas chega na fase da faculdade, eles se perdem. Então a Northpoint descobriu 2 coisas. Primeira, que a importância de influências espirituais. Ter 5 pessoas investindo na fé de um adolescente como pais, líderes e mentores aumenta significativamente as chances de ele permanecer firme em sua caminhada com Deus durante os desafios da faculdade. Sabe o que temos feito então? Temos investido numa equipe gigante. A equipe não para de crescer. Só para você ter uma ideia, já temos 5 pastores engatilhados para 2025. E mais pessoas chegando. Nós vamos cumprir a grande missão de Deus e nós vamos alcançar a nova geração e nossos filhos. E enquanto nós estamos aqui, as crianças estão lá, são cerca de 650 a 700 crianças por domingo, lá no colégio. Aquele colégio agora é todo delas, a segurança está lá cuidando delas, são mais de 750 voluntários só do Kids. Nós temos mais de 200 pré-adolescentes que também estão lá há 10 a 12 anos como equipe. Hoje nós temos talvez, eu não sei direito, me perdoem, mas talvez em torno de 14 pessoas contratadas ou 15 pessoas contratadas de tempo, contratadas para trabalhar com a nova geração. Pastor de adolescentes, pastor de jovens, pastor de pré-adolescentes, equipe de pré-adolescentes, equipe de crianças, pastores de crianças, líderes de crianças, porque nós estamos investindo nisso para que os nossos jovens tenham influências espirituais, para que alguém além dos pais possa se aproximar com eles, se importar com a vida deles e ensiná-los a amar a Jesus.
e contar para eles que Jesus lhes ama, que Deus lhes criou, que Deus lhes formou, que Deus pagou o preço pelas suas vidas porque Ele as ama e Ele tem um propósito para a vida delas. Esse é nosso papel como igreja. Além disso, a importância do serviço na igreja. A North Point compartilhou esse dado. Adolescentes que servem na igreja têm uma probabilidade de 90% de manter a fé na faculdade, em comparação com apenas 50% dos que não se envolvem. O serviço na igreja, na comunidade cristã, fortalece sua conexão com Deus e a comunidade e com a comunidade cristã. Por isso, nosso desejo é envolver a nova geração no serviço. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso inspirando eles a amarem a estar na igreja, a amarem servir a Deus. É isso que nós queremos e é por isso que nós fazemos tudo o que nós fazemos com a nova geração, como por exemplo, um mês atrás nós tivemos a série aqui Divertidamente, os pré-adolescentes, com uma série fantástica sobre como lidar biblicamente com as suas emoções, e havia uma turma de voluntários grande, vestidos e divertindo toda a criançada. Nós também temos uma recepção incrível para as nossas crianças, quando elas fazem aniversário, é uma grande festa, e cada voluntário é responsável por algo, tudo feito com muita excelência, tudo construído de maneira incrível. Nós temos o Pedro Drummond aqui, que é um cara responsável só por essa parte de construir experiências fantásticas. Ele vai lá na Disney e ele traz ideias para que nos nossos ambientes nós possamos criar um ambiente incrível, para que as crianças possam aprender a amar a Deus, e amar a igreja, e estar na igreja. Nós temos trabalhos de teatro, equipes de música e bandas para a nova geração. Nós temos inúmeros voluntários servindo, trabalhando, acampamentos gigantes com jovens. O último acampamento para adolescentes foram 250 pré-adolescentes de 10 a 12 anos. O que Deus está fazendo aqui é uma igreja que alcança a nova geração. Nós estamos cumprindo e vamos continuar cumprindo a grande missão que Deus nos deu de alcançar a nova geração. Como diz o Salmo 145:4, que cada geração conte a seus filhos sobre as tuas obras e proclame o teu poder. Uma geração, diz a outra versão antiga, uma geração contará a outra geração. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Nós agora precisamos contar para a nova geração e proclamar o poder de Deus para a nova geração, para os nossos filhos. Porque um dia alguém fez isso conosco. Eu quero celebrar essa missão de geração em geração. Eu quero chamar a dona Marguinha aqui, dona Margarete Matos, minha mãe, para subir no palco, por favor. E eu quero agradecer publicamente a essa mulher, juntamente com meu pai, que dedicou sua vida para me ensinar a amar Jesus. Está aqui, uma salva de palmas para essa mulher. Ela e meu pai espalharam a Bíblia pela casa. Eu detestava todas as manhãs escovar os dentes com aquele versículo bíblico no espelho. Eles faziam culto doméstico toda semana, sempre tão criativos. Eles nos obrigavam a ir para a igreja. Eles fizeram coisas terríveis conosco. E aqui estou. Essa mulher, junto com meu pai, me ensinou a amar a igreja. E agora minha missão como pai é ensinar minha filha. Eu quero convidar a Mel a vir aqui e a Nath, a minha esposa, porque agora esse é nosso papel de geração em geração. Isso representa o que nós estamos vivendo como igreja. Uma geração contará a outra geração e proclamará os grandes feitos do nosso Deus. Agora eu e a Nath assumimos essa missão de ensinar a Mel a amar a igreja e amar Jesus. Mas eu chamei elas aqui porque isso representa você, representa as nossas famílias. É o que nós vamos fazer através desse lugar. Contar e proclamar a nova geração.
os grandes feitos de Deus. Eu quero orar rapidamente, vamos orar por nossas famílias, por nossas crianças, por nossos filhos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Deus, pela bênção que temos vivido como igreja, tantas maravilhas sendo derramadas sobre nós. Nós queremos, Deus, sabedoria e poder para compartilhar isso com nossos filhos, com a nova geração e influenciá-los, para que eles aprendam a amar o Senhor, para que eles possam amar a tua igreja e que eles decidam um dia, assim como nós, render suas vidas completamente a Cristo Jesus. Nós oramos por isso, esse é o nosso trabalho, é por isso que vamos trabalhar como igreja, em nome de Jesus, amém, amém. Obrigado, amor, obrigado, mãe, obrigado, Melzinha. Quarto lugar, quarto propósito para encerrar. Quarto propósito desse lugar, lembrar da bondade de Deus e do seu poder entre nós, nos preparar para novos desafios, ensinar e inspirar a nova geração, contando a eles o que Deus tem feito entre nós. E quarto lugar, nós vamos anunciar a grandeza de Deus ao mundo. O texto bíblico diz: fez isso para que todas as nações da terra saibam. Para quê? Para que todas as nações, para que todas as pessoas saibam que a mão do Senhor é poderosa. E para que vocês temam o Senhor, seu Deus, para sempre. O que nós estamos vivendo aqui não é sobre um grande lugar, é sobre um grande Deus. É sobre um Deus tão poderoso, capaz de fazer infinitamente mais em nós e através de nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Esse é o nosso chamado. Fomos convocados agora por meio dessa plataforma, dessa base de operações, para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E posso te falar uma coisa? Não esqueça quem você é, não esqueça quem nós somos, de onde fomos tirados, porque é muito fácil a gente começar a se orgulhar do que a gente está vivendo, não é? A gente pode começar a achar assim: olha aqui a minha igreja, a sua desse tamanho. E quando isso acontecer, nós nos perdemos, porque não é sobre uma grande igreja, é sobre um grande Deus. E posso falar uma coisa para você? Nós não merecemos, você não merece, eu não mereço. Nunca esqueça, e não deixe esses telões laterais te enganarem, porque aqui está um pecador miserável, o pior pastor do Brasil, está lembrado? E você é o pior membro de igreja do Brasil, pior igreja do Brasil. Sabe o que nós queremos dizer com isso? Que nós somos todos pecadores, não somos dignos, mas aquele que é digno, o único que é digno, Ele deu a vida em nosso lugar, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, e Ele nos deu novas vestes, e Ele nos convidou para participar dessa grande história, que não é sobre nós, mas é sobre Ele. Portanto, nesses telões, que eu até achei que fiquei um pouquinho mais bonito no telão, mas nunca esqueça, o Tiago não é tudo isso. Como diz o Milor Fernandes, quão admiráveis são as pessoas que eu não conheço. Eu sou um pecador. Ai de mim, se não fosse o sangue de Jesus derramado sobre a minha vida, transformando, se não fosse o Espírito de Deus mudando a minha vida, ai de mim. Que nós nunca esqueçamos isso. Não é sobre o nome de uma igreja, não é sobre a marca de uma igreja, não é sobre um pastor ou alguns pastores ou uma equipe fantástica, não é sobre isso. É sobre o único nome que nos importa adorar e engrandecer, o único nome, e Ele é a razão de tudo isso, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Que Ele seja o único nome engrandecido nessa igreja, que Ele seja o único nome digno de louvor e de exaltação. Que nossas vidas possam sempre apontar para Ele.
Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o nosso Senhor. Tudo isso é sobre Ele. Tudo que estamos vivendo é sobre Ele, todas as coisas foram criadas por Ele, tudo deve apontar para a glória dEle, e o que Deus está fazendo aqui é nos chamar para que por meio de nossas vidas, nós possamos declarar e anunciar ao mundo a grandeza do Deus que nos tirou das trevas, nos transportou para a sua luz, e é o que nós faremos, anunciando a sua grandeza. Nós vamos anunciar ao mundo, nós vamos cantar sobre a sua grandeza, por meio de nossas vidas, do nosso trabalho, por meio daquilo que nós fazemos, nós vamos continuar anunciando. Ele é um Deus grande, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus que se importa, que deu a vida por nós, e que assim tantas pessoas, muitas pessoas, possam nesse lugar, render as suas vidas a Jesus. Amém? Convide teus amigos. A minha vontade é falar não convida, sabe por quê? Porque já está lotado. Eu já falei, pega o dinheiro e vamos já fazer o mezanino. Eu estou preocupado. Às vezes eu me sinto como Jonas. Hoje eu estava pensando que nem em Jonas. A minha vontade é ir para Tarsis, ficar com 2 cultos. Mas se Deus mandar a gente fazer mais cultos, a gente vai fazer, cansados, mas para a glória dEle, porque Ele deu tudo que Ele tinha por nós. Nós daremos tudo que podemos por Ele, para torná-lo conhecido, para engrandecer o nome dEle. Eu queria encerrar essa noite maravilhosa, lembrando do maior memorial que nós temos, o memorial da ceia, que aponta para essa obra sacrificial de Jesus na cruz por nós. É isso que nos move como igreja. Ele é a razão de tudo isso que Ele fez por nós. A Bíblia diz, por favor, alguém pode trazer a ceia aqui? O texto bíblico, 1 Coríntios 11, 23 e 24 diz: na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Esse pão, que agora vamos comer com muita reverência, representa, ou nos faz, evoca a nossa memória daquilo que Cristo fez por nós. Ele entregou o seu corpo naquela cruz. O seu corpo foi esmagado pelo meu pecado, pelo teu pecado. A minha iniquidade, a nossa iniquidade foi lançada sobre Ele. A ira de Deus esmagou Ele, e a justiça de Deus foi cumprida por meio desse homem justo, nosso Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas também, a Bíblia continua dizendo, se puder colocar o próximo texto, diz: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue, façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Esse cálice representa o sangue de Jesus, sangue vertido, sangue derramado naquela cruz, e o sangue dele é que nos perdoa dos nossos pecados, sangue que lavou os nossos pecados, sangue que nos purificou, sangue que nos cobriu, sangue que agora garante que somos chamados filhos de Deus, pertencemos à família de Deus. É isso que nos une, é isso que nos traz aqui. Tudo é sobre isso. Por isso Jesus instituiu essa ceia como o maior memorial que nós temos, que nos evoca emoções e lembranças a respeito da maior obra que Deus já realizou. Ele fez infinitamente mais naquela cruz, infinitamente mais do que podemos imaginar, infinitamente mais do que podemos compreender. Ali o nosso Senhor se rendeu, ali o nosso Senhor se sacrificou, ali Ele morreu em nosso lugar. E eu queria declarar o nome de Jesus, do nosso Salvador, no nosso primeiro culto, dizendo: é tudo sobre Ele, é tudo sobre o que Ele fez por nós, em nós, através de nós.
Eu quero te convidar a fechar teus olhos e nós vamos orar e agradecer a Deus agora por isso. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer, Deus, por esse momento como igreja. Não temos palavras para descrever o que se passa em nossa mente e coração. Mas ainda mais poderoso que estar aqui é estar em Cristo Jesus. E através desse memorial da ceia nós somos lembrados do maior amor do mundo. Aquilo que o Senhor fez naquela cruz por nós, entregando o teu corpo representado por esse pão, derramando o teu sangue representada por esse cálice, sangue que nos purifica e nos perdoa. Nós sabemos que não somos merecedores, Deus, mas o Senhor derramou graça sobre nossas vidas. E como nós estamos felizes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e nós estamos tão alegres. Deus, nós queremos te agradecer, e nós queremos nos render, dedicar nossas vidas a Ti para sempre, por meio desse lugar, por meio de nossas vidas, nós queremos te servir, Jesus, e tornar o Teu nome conhecido, por meio de nós. Assim oramos, Pai, entregando nossas vidas a Ti, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos comer do pão, juntos. Vamos beber do cálice. Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida por você. Ele ama você. Ele nos ama. Mas sabe, a história diz que Ele fez infinitamente mais. Ele venceu a morte. O nosso Deus é poderoso. Ele fez o impossível. Onde a morte reinava, onde havia apenas escuridão, onde havia apenas trevas, Ele ali foi, e Ele deu a sua vida, e Ele venceu a morte, e Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz, e depois de 3 dias, Ele ressuscitou. O nosso Deus está vivo, Ele vive, Ele reina aqui nesse lugar em nós, por meio de nós, através de nós. E eu quero encerrar essa noite em adoração ao nosso grande Senhor, ao nosso grande Salvador, que morreu e ressuscitou.